Prontinho, já está gravando. Ok. Então, bom dia a todos, tá? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do workshop de verão da matemática do DMA 2022. Nós estamos recebendo agora o professor Fábio Henrique Brocheiro. O professor Fábio é da UFMG e trabalha um pouco de geometria algébrica, corpos finitos, sistemas dinâmicos, gosta de estudar muitas coisas. Então, ele vai apresentar para a gente um pouco aí sobre binômios e trinômios irredutíveis sobre corpos finitos. E eu passo a palavra, então, para o professor Fábio, já agradecendo por ter aceito o convite. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado, Billy, pelo convite, pela oportunidade de participar aqui no workshop. Então, eu vou falar um pouquinho sobre estimativa de binômios, tá? E porque isso dá para contar, mas só a existência de trinômios, tá? Que é muito mais difícil, não? A gente sempre vai trabalhar aqui sobre corpos finitos. Este é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com a professora Laís Graciele Cardoso, da Universidade Federal de Roraima, tá bom? E bom, vamos a dar algumas notações, fizemos algumas notações. Então, a primeira coisa é que um corpo finito, F que denota um corpo finito com que elementos, N é números naturais. Aqui, isto denota a ordem do elemento A sobre o anel ZQ. O VP é a avaliação periódica de M, ou seja, a máxima potência de P que divide M. Denotamos por radical de n, simplemente o producto dos primos que dividen n, esqueciendo as potências, ¿tá certo? Y una cosa interesante que no se cumple en otros corpos, solo se cumple en corpos finitos, es que si a gente tem un polinomio que no se anula en cero, entonces existe un entero e, tal que f siempre divide cis potencia e menos 1, ¿tá? Entonces, cualquier polinomio que yo pegue en corpos finitos diferentes de que tenga coeficiente independiente diferente de cero, él siempre divide algún polinomio de esta forma, ¿tá? Y ese mínimo es lo que a gente llama de orden do polinomio, ¿tá? Deixa eu ver como paso aqui. Opa, não, era para frente. Aqui. Então, a gente vai fixar um Q e vamos a denotar o N2TQ, o número de elementos A, tal que o binomio x potência t menos A é um polinomio irredutível. ¿Por qué es interesante estudiar polinomios irreductibles? Bueno, esencialmente porque varias cosas. Primera cosa es que con polinomios irreductibles yo puedo hacer extensores de corpos. ¿tá? Entonces, si yo tengo un polinomio bien simples, él me va a dar una forma de hacer operaciones simples no corpo de encima, no en la extensión. ¿tá? Entonces, ter polinomios con pocos monomios es interesante porque computacionalmente es fácil hacer contas sobre a extensão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que este polinomio irredutível, eu posso fazer este corpo aqui. Esto partido pelo anel, pelo polinomio x potência t menos a. Esto em geral, se este cara não fosse irredutível, isso seria um anel, mas se este é irredutível, este é um corpo, e este é um corpo com que potência em elementos, tá? Então, existe um corpo com que potência em elementos, então, essencialmente, isso me daria uma representação desse corpo. Então, é interessante ter polinômios com poucos monômios, porque, então, temos uma forma fácil de fazer conta aí dentro. Tá? E, bom, uma pergunta que a gente faz é que tão rápido cresce esta função N2TQ, não? Essa é uma possível pergunta. Outra pergunta é estimar en media cuántos binomios irreductibles de grado t con t menor que un t fixo grande existen. ¿tá? Que esencialmente, si no tenemos una estimativa, al menos tener una cota superior. ¿tá? Y última pregunta es, ¿qué puedo hacer las mismas preguntas para trinomios o
o quatrinomios o pentanomios, ¿no? Entonces, podrías hacer estas mismas preguntas, ¿no? Entonces, estimativa de N3TQ, por ejemplo, N4TQ, ¿tá? Eso son preguntas interesantes, ¿tá? En geral, dizer que tem poucos monômios e tentar mostrar a existência é uma coisa difícil, tá? Salvo para binômios. Binômios é uma coisa bem entendida e essencialmente vai depender desses dois teoremas que são clássicos, este e o seguinte. Então, este teorema me diz que se eu tenho um polinômio irredutível sobre Fq, já estou fixando o grau M e a ordem E. Com este polinômio eu posso produzir mais polinômios irredutíveis. Como? Fazendo a composição com x potência n. Mas tem algumas condições para que este polinômio continue irredutível, que são as seguintes. Primeira coisa que o radical de n, que é o produto dos primos que dividem n, tem que dividir a ordem do polinômio. Tá? A segunda condição é que o MDC entre n, que é este n, y qué potencia m menos 1 sobre e, o sea, qué potencia o grado polinomio menos 1 sobre a orden, eso tiene que ser primo relativo esos dos números, entonces e tem condições para poder ser escolhido, ¿no? Y a tercera condição é uma condição técnica pelo 2, ¿no? O 2 é um primo chato, digamos assim, ¿no? Si 4 divide n, então, que potência m tem que ser congruente com o módulo 4? Tá? É uma condição técnica. O primo 2 é um primo que a gente tem que tomar a parte, não? Aí, além disso, se esse cara fica redutível, então, obviamente, ele vai ficar de grau Mn, e a ordem também vai ficar da ordem En, tá? Como caso particular de isso, temos, por exemplo, que acontece, eu pego um polinômio f em particular. Então, esse é o seguinte lema, siguiente teorema, que también está no libro de Final Field, que es lo siguiente, ¿no? Si você pega un T y pega este binomio ya de fato, a gente tem que pensar en esa función, f de x igual a x menos a. Ela ya, por ser lineal, ya es irreductible. Entonces, yo tentaría usar o teorema anterior para este polinomio que es irreductible, y la pregunta es qué acontece para este cara ser irreductible. Então, simplesmente adaptar as condições que estavam no anterior teorema e, essencialmente, adaptando essas condições, o que me está dizendo é que todo primo P que divide T tem que dividir a ordem de A, módulo Q, o MDC entre T e Q menos 1 sobre a ordem de Q módulo A tem que ser 1, e a mesma condição de lá em cima, não? Condição sobre os primos 2, não? Se 4 divide T, então Q tem que ser congruente com o módulo 4. Então, temos umas condições bem claras para as quais um binômio tem que ser irredutível, tá? Por isso eu falo que binômios é bem determinado. Me dá um binômio, eu só preciso verificar estas três condições. Se satisfazem as três condições, com certeza este binômio vai ser irredutível, tá? Muito bem. Mais geral do que isso, tem um resultado que a gente já publicou há um tempinho com a Laís e com o Lucas Reis, ¿ya? Que esencialmente partimos de un polinomio irreductible de grado k y orden n, y a gente va a pegar aquella condición de que o radical de n divide q menos 1. ¿Ya? Esas son las nuestras hipótesis. Tengo otras condiciones, otras hipótesis adicionales con los dos, mas voy a asumir que, para simplificar nuestro texto, vamos a asumir que esa condición, que es si 4 divide n, tal que é congruente com o módulo 4, não? Aquela condição. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, este cara não necessariamente é irredutível, ou seja, é mais ou menos um complemento do teorema anterior, sino ele se decompõe em fatores que podem ser explicitamente mencionados, tá? Ou seja, este G pode ser explicitamente escrito. Mas o importante é que o número de fatores vai depender do M, do grau, dos divisores de M, e de unos caras U, que van a ser primos relativos con OT. Acho que aqui, isso, com OT, com T divide M, tá? Onde M é o quê? M é o N dividido pelo MDC entre N e M e Q menos 1, tá? E θ é um elemento de ordem N, o MDC entre N e Q menos 1. Então, aqui o teorema não está todo explicitamente, porque o enunciado é muito maior, tá? Mas o que estou dizendo é que a gente
se não é redutível, sobre esta condição, a gente consegue escrever explicitamente os fatores desse polinômio, tá? Então, é o complemento do teorema anterior. Tá? Muito bem. E, como falei, estes polinomios que van a aparecer aquí van a ser de grado K y de orden E. Y estos aquí van a ser reductibles. Muito bem. En particular, bom, si a gente ve no anterior, a gente sabe contar o número de factores. Simplemente yo quiero saber cuántos factores aparecen aquí, entonces simplemente tengo que saber cuántos T y cuántos U cumplen esta condición de aquí embaixo, ¿no? ¿Tá? Porque cada uno de estos me genera un factor irreductible. Então, vai ser um colorário direto, não? Então, para cada t, o número de fatores irredutíveis de grado kt vai ser exatamente phi de t sobre t, multiplicado pelo m de c entre n e q menos 1. Isso para quando fixamos o grau. E se eu quero todos os fatores irredutíveis deste aqui, então eu tenho que fazer alguma soma para obter este número, não? Que é o m de c entre n e q menos 1, produto sobre os primos que dividem m, de U más a evaluación periódica de M, P menos 1 sobre P. Tá? A prova é bem fácil, só a gente que faz. Pega, como falo, não? Realmente o que a gente tem que fazer é contar quantos caras satisfazem estas duas condições. Quantos T e U satisfazem essas duas condições. Ou seja, T divide M e U é um cara entre 1 e D, que é primo relativo com T. Então, não é aí já se transformou em um problema de contagem, não? Essencialmente, o que eu faço é partir o intervalo de 1 a D em seu intervalo de tamanho radical de T. E em cada subintervalo, eu vou ter phi de rad de T, carinhas que funcionam, tá? Possíveis escolhas para U, tá? Então, simplesmente... E o número de subintervalos que está aparecendo vai ser D, então vai ser exatamente este produto, não? Vai ser o número de carinhas possíveis multiplicado pelo número de subintervalos, que é este cociente aqui. Tá? Aí você vai fazer a continha e pronto, não? E para encontrar o número total, simplesmente fazer a soma deste carinha aqui. Tá? Fazer T variar sobre M, fazer esta conta e pronto, não? Então, sabemos contar o número de factores irreductíveis de este polinomio cuando n cumple la condición de que radical de n divide q menos 1. Muito bem. Aí, bom, como falo, o 2 é um cara, o primo 2 é um cara chato, então a gente tem que, porque ele sai dos condições diferentes, se t é divisível por 4 ou não é divisível por 4, por isso a gente tem essa definição de radical 4 de t, multiplicar aqui por 2. E aí, que interessante que se eu pego n igual a q menos 1, potência L mais 1, com ele um cara suficientemente grande, então a gente com certeza vai ter que t divide q menos 1, e aí vamos a ter então que todo monômio desta forma irredutível tem que dividir a este polinomio x potencia n menos 1, o sea, todos van a ter orden un divisor de n, ¿tá? Entonces eso me permite unir o resultado anterior para obter lo siguiente, ¿no? Para binomios. Si tengo un corpo con qué elementos y n2t que denota un número de factores binomios irreductibles de grado t, entonces el número de binomios irreductibles de grado t va a ser exactamente igual a que a phi de t sobre t, veces q menos 1, si o radical 4 de t divide q menos 1, y 0 en otro caso. ¿tá? Então, esta función está bien determinada usando resultados clásicos. ¿tá? Este número ya tenía aparecido en este artículo, ¿no? De Spalnitzky-Hellman, más hacen más do que eso, ¿no? Porque ellos realmente quieren estimar asintóticamente cuánto es la media del valor de esto. ¿tá? Entonces, les hacen varias estimativas en ese artículo. ¿tá? Una de esas estimativas es la siguiente, esta que aparece aquí, que es el teorema 3 do artigo, donde hacen un T muy grande, ¿tá?
quando fala muito grande, ele depende de duas constantes, uma constante A e uma constante E. Então, pega um T muito grande, maior que o logaritmo de T, 1 más epsilon A, logaritmo de logaritmo de logaritmo de qué, sobre el logaritmo de logaritmo de logaritmo de logaritmo de qué. Aquí cuando yo coloco ese 3, no es logaritmo base 3, ¿tá? Voy a aplicar 3 veces el logaritmo. ¿tá? Entonces, si yo tengo ese T muy grande, vamos a tener los siguientes resultados. Que a media del número de binomios con grado menor que T va a ser menor o igual que menos 1 veces T sobre los de T potencial. Tá? Observe que A foi uma constante que ele tomou desde o começo. Então, significa que se eu vario A, aqui eu vou ter uma A diferente, tá certo? Mas essa estimativa só vai valer para T gigantescos, tá? Ou seja, fixando A, eu sei que preciso escolher um T muito maior para que ainda esta estimativa que eles deram seja válida, tá? Aí, essa estimativa de Helmholtz-Spalitsky não é muito boa, não? É assintoticamente ruim, tá? Este cara realmente cresce muito menos do que isto, tá bom? E isso a gente provou em um artigo com a Laís, que já está publicado, que isso é o que eu vou falar um pouquinho, não? Então, para encontrar uma estimativa boa desta aqui, como a gente tem uma fórmula para isso, então simplesmente fazer uma estimativa boa para este somatório aqui, não? Tá certo? Que a soma sobre os t que divide en n, tal que o radical de t divide q menos 1. De aquí, ese es una constante, puede salir, entonces realmente lo que queremos estimar es la soma de phi de t sobre t, más t variando sobre los t menores que t, tal que o radical de t divide q menos 1. Entonces, se transformó en un problema de teoría de los números, ¿no? De estimativas asintóticas de somas. ¿tá? Para eso, lo que a gente va a hacer es o qué. Entonces, esencialmente, como yo quiero saber cuáles son los que me interesan en este sumatorio, entonces yo escribo Q menos 1 como su producto de primos, y ahí yo tengo que partir de nuevo en dos casos, ¿tá? O caso en que Q no es congruente con 3 módulo 4 y o caso en que Q es congruente con 3 módulo 4, ¿tá? Entonces, aquí a gente va a asumir que S mayor o igual que 2, o caso S igual a 1 es fácil de hacer, ¿tá? Entonces, a gente va a asumir S mayor que 2. ¿Y qué acontece? Entonces, esta condición aquí, radical de t divide Q menos 1, ¿eso qué significa? Eso significa, bueno, y t menor que es, significa que si t pues, se puede escribir como P1 elevado a V1 a TP S elevado a PS, LT debe tener los mismos primos que o qué, para poder dividir, ¿no? Para poder dividir. Más além de eso, se tiene esta desigualdad. Esa desigualdad es equivalente a la siguiente, ¿no? Simplemente tirando logaritmo, ¿no? V1 logaritmo de P1 a T, Vs por logaritmo de PS menor que el logaritmo de T, ¿no? Donde estos V1, V2 a TVS son enteros mayores o iguales que 0. Pueden ser 0, ¿tá? ¿tá? Que significa ser 0 aquí, significa que o P no divide o T, ¿tá? Más eso es posible, ¿no? Que la única condición es que o radical divide que menos 1. ¿tá? Puede que no tenga ese factor primo y divide, ¿no? La gente quiere dar una estimativa para esto aquí. Mas eso es también una cosa, digamos, clásica, porque o que a gente tem, vamos a definir algunas cosas, ¿tá? Más geral, ¿no? Entonces, la idea es cuál. Me dan unas constantes a S y un número real positivo, ¿tá? Entonces, aquí a gente puede definir el siguiente conjunto, que va a depender de lambda 2A, que va a ser todas esas uplas de números reales, positivos, mayores o iguales que 0, ¿está cierto? Tal que a un x1 a ese xs menor o igual que lambda. Si ustedes ven esta condición que está apareciendo aquí, es parecida a la que a gente obtiene aquí, ¿no? ¿Está cierto? Entonces, parecida, ¿no? Eso de fato, si ustedes ven geométricamente, sería ok. Voy a pintar aquí en espacio 3-dimensional, digamos. Entonces, esto me va a dar un plano, ¿está cierto? Y lo que a gente está limitando ahí es un tetraedro, ¿no? Es un tetraedro que fica aquí en este pedazo, ¿no? ¿Tudo bem? Muito bem. E de isso,
observemos que aquí no me interesa el tetraedro, solo me interesan los V1 a TVS, que son números enteros positivos. Entonces, eso significa que me interesa es este conjunto. Me interesa un número de cariñas que están dentro de omega, ¿está cierto? De tal forma que estos números aquí son enteros, son números enteros positivos, ¿no? Enteros no negativos, perdón. ¿Ya? No me interesan, no son esos, que son puntos, una retícula que está dentro de este conjunto aquí. ¿Cuántos puntos reticulares tienen dentro de este conjunto, de este tetraedro S dimensionado? Bueno, eso es posible dar una estimativa. Dos resultados clásicos, este resultado de Love, que esencialmente me dice que ese número de puntos reticulares está limitado por embaixo por este número y encima por este otro. ¿Tá? Eso para cualquier lambda que a gente pegue. A prueba de esto es más o menos fácil, ¿tá? Si a gente quiere una estimativa más fraquinha, es fácil porque simplemente yo quiero dar una estimativa de puntos reticulares. Acho que eu vou desenhar em dimensão 2, que é mais fácil. Tá? Então, tem uma reta aqui, eu quero saber quantos pontos reticulares. Então, a gente, por cada ponto reticular aqui, a gente pode construir um quadrado de lado 1, não? Tá certo? Então, por cada ponto reticular, a gente tem um quadrado de lado 1. Então, a gente pode cobrir isso por quadrado de lado 1. E então, o número de pontos vai ser maior que a área do triângulo. Porque a gente está cubriendo o triángulo por cuadradinhos de estos, ¿no? Que va a tener una punta dentro del triángulo, ¿no? La misma idea se aplica para tetraedros n-dimensionales, ¿no? Entonces, a gente tem limitación el número de puntos reticulados pela área do triángulo. Aquí sería número de puntos reticulares limitado por o hipervolumen do tetraedro desse dimensional, ¿no? Entonces, a gente faz uma conta, eso existe más fórmulas para eso. Tá? E vamos a ter uma estimativa tanto para cima por abaixo, tá? Esta estimativa pode ser melhorada se a gente assume que estes números reais são que linearmente independentes, tá? Então, temos uma estimativa deste tipo com um erro aqui da ordem de O pequeno de lambda S menos 1, tá? Tá? Isso que está aparecendo aqui, este primeiro somando é exatamente o que esse volumen do tetraedro, tá? Exatamente, este pedacinho aqui. Muito bem. Então, continuando. Então, o que a gente vai fazer? Vamos a pegar aquele conjunto especial que nos interessa, que é qual? Este aqui, não? Então, minhas constantes A são estas aqui. Eu quero encontrar os V1 a TVS. Tá? Então, minhas constantes são essas aí. Então, o que a gente vai fazer é o quê? Vou pegar meu conjunto ômega, intersecto com os puntos reticulares, y voy a pegar los L simplemente los logaritmos de P, que era exactamente lo que estaba interesado lá. Y voy a partir este conjunto en 3 pedazos. ¿Cuáles son los pedazos? Los puntos interiores, hola, solo estoy pegando enteros. Aquí eran enteros mayores o iguales que 0, ¿no? Y aquí son enteros positivos. ¿Tá? Eso es lo que llamo de gamma más. Y o gamma j son los que tienen la coordenada j décima igual a 0. ¿Está cierto? Entonces, este conjunto se va a poder partir en 3 pedazos. Los pedazos que tienen todas las coordenadas positivas, los pedazos que tienen exactamente una coordenada positiva, ¿tá? Y o resto, ¿tá? Y o resto que yo no coloqué aquí, ¿no? Que no cumplen ni una cosa ni a otra, ¿tá? Ahí usando eso, entonces a gente puede estimar este número, ¿tá? Cuando gamma más, o sea, todas coordenadas positivas, define, yo no escribí qué cosa es esto, más puedo escribir aquí, T de V, es simplemente P1, V1, P1, V1, P2, V2, ATP, NVN, ¿tá?
Este número va a ser menor o igual que t, ¿no? ¿Está cierto? Y exactamente estar en la suma que me interesa. ¿Tá? Y aquí estoy asumiendo que todos estos b son positivos. ¿Tá? Entonces, si esos b son positivos, cuando la gente calcule phi de b de t, esto va a ser igual a PU, V1, U menos 1 sobre PU, etcétera, T, PS, ¿no? PS, VS, U menos 1 sobre PS. Estoy usando la fórmula de Euler para calcularlo phi, y cuando divido por P, entonces van a fijar estos factores, ¿no? Está interesante que este cosente aquí, cuando estoy en este conjunto, él es constante, independe de V. Entonces, por eso es interesante hacer primero esa división, ¿no? Ahí es constante y ahí a gente consigue calcular y va a ser simplemente constante veces el número de elementos que pertenecen a ese conjunto. La gente puede usar aquellos teoremas clásicos sobre puntos reticulares. Para cuando una de las coordenadas es 0, también podemos hacer una cosa parecida. Vamos a llegar a este resultado aquí. ¿Ya? De usar una de las coordenadas exactamente 0, entonces para esos puntos que fican sobre ese, va a ser sobre una fase do simplexo, ¿no? Si están sobre la fase do simplexo, ahí o phi de t sobre t va a ser constante, a gente faz esa conchinha y va a dar esto aquí, ¿ya? Y los otros puntos que están por dentro, ¿no? Diferentes de los que están aquí y los que están aquí, eles son poucos, tá? Então, tem pouco peso para minha soma. Essa é a ideia, tá? Ahí entonces el resultado que a gente obtiene es el siguiente, ¿no? Si ONT da un número de binomios irreductibles de grado t, ¿tá? Entonces, sí que no hay congruente con 3 módulo 4 y que se puede escribir como este producto de primos, entonces a gente consigue una fórmula asintótica. Esa asintótica es muy boa, tá? Es mejor que aquella fórmula de Sparlitsky, porque Sparlitsky era una cota superior, que era muy ruim, no era lineal con respecto, era t sobre el logaritmo de t elevado a a, ¿no? Y aquí a gente está encontrando una cosa que tiene orden de grandeza logaritmo de t elevado a s. Es mucho más pequeño do que aquel resultado de Sparlitsky, ¿no? En este caso, en otro caso tenemos una fórmula parecida, ¿no? Que cuando quede congruente con 3 módulo 4, entonces tenemos una fórmula parecida, ¿tá? Con el mismo orden de crecimiento, logaritmo de t potencia s. Entonces sabemos estimar exactamente, digamos exactamente, salvo error que está apareciendo aquí, ese número de medio de binomios irreductibles. Deixa ver. Ah, sí. Então, acho que este slide ya debía estar lá. Tá. Isso, então, qual é a ideia da prova? A ideia da prova é essencialmente isso, partir este conjunto em 3 pedaços, tá? Um que vai ser os elementos que estão aqui no interior, outros que estão em uma das faces do tetraedro e os pontos que estão no interior. Este carinha a gente já estimou, este carinha a gente já estimou, e este cara vai ser pequeno. Então, temos que fazer essas contas, realmente contas, tá? Que não vou mostrar aqui. Puedes usar aquellos lemas clásicos. Y eso concluye ese teorema, ¿tá? Interesante o colorario, ¿tá? Que a fórmula que da, como ustedes vieron, ¿no? Bien fea, ¿no? A gente puede ver qué acontece asintóticamente. ¿Tá? Si a gente faz este cosente, ¿tá? A soma del número de binomios irreductibles de grado menor que t sobre los de t elevado a s y multiplica por esta constante, es el producto de los dos primos que dividen que menos 1, dividido por phi de que menos 1. Tal vez el límite va a dar 1 si que no es congruente con 3 módulo 4, y 3 medios si en otro caso, ¿no? O sea, si que es congruente con 3 módulo 4. ¿Tá? Então, temos uma fórmula sintótica muito boa. Muito bem. Então, eso concluye a parte asintótica. A gente también puede ter, porque eso es asintótico, entonces eso vale para t muy grande. Para t pequeño, la única cosa que a gente va a impor es que t sea mayor que raíz de que, y vamos a tener una fórmula parecida, ¿tá? Solo que van a aparecer unas constantes aquí, que son un poco feias,
Tá? Mas essencialmente a ideia é que vai ser este número vezes uma perturbação. Todo isso é uma perturbação, não? Então, realmente me vai dar este número, tá? Vezes 1. Esta parte pequena, tá? Essas constantes estão aqui escritas, mas não são importantes, não? Primeira constante e segunda constante, tá? Importante é a ideia, apesar se eu pego um PT pequeno, ainda eu tenho uma estimativa relativamente boa, não vai ser aquela estimativa assintótica. Vamos a ter essa estimativa aqui. Muito bem. Então, isso que a gente sabe sobre binômios. Binômios é uma coisa bem determinada, bem fechadinha, não? Então, o que podemos dizer sobre trinômios? Então, trinômios já não podemos usar aquele teorema inicial que está no livro de Finite Field, de Niederman y Redder. No podemos usar porque ¿cuál es la idea? Pegar este binomio y con él construir un binomio de grado t, ¿no? Esa idea fundamental lá, ¿no? Aqui não posso fazer isso, não? Porque se eu tenho um trinômio em geral é uma coisa assim. E isto eu não posso puxar de nenhum polinômio de grau menor, não? Então aí há um problema e esse problema é, como falo, aberto, não? Eu não sei quanto, se me dão n, quantos trinômios irredutíveis de grado n existem, ou dar uma estimativa. Ninguém tem nenhuma ideia assim boa, não, tá? Então, o que a gente tem feito nesse caso? Então, se a gente tem certa simetria, tá bom? Como aqui, não? Então, me dão um inteiro t sobre o corpo finito, então, o número de trinômios irredutíveis desta forma, olha só, e já estes dois coeficientes eles estão relacionados um com o outro, não? Um é o dobro do outro, tá? Então, nesse caso, a gente sabe contar o número de trinômios irredutíveis, tá? Dessa classe, não? Que quando tem três monômios, um é constante, outro é x potência t e outro é x potência 2t. Aí, nesse caso, a gente sabe contar, tá? Va a dar exactamente este número, phi de t sobre 2t, que cuadrado menos 1, si se cumple esta condición, que phi de t sobre 2t, que menos 1 al cuadrado, si se cumple esta condición, y 0 en otro caso, ¿tá? Esto sabe como colorario del resultado de binomios, ¿tá? Un resultado casi, digamos, directo, ¿no? ¿Tá? Então, con eso a gente puede decir que existen trinomios irreductibles de grado 2t, cuando el radical de t divide q cuadrado menos 1. ¿Tá? Tenemos trinomios irreductibles. ¿Tá? Yo estoy diciendo existen, pero no estoy contando, porque trinomios de grado 2t ainda tengo muchos más. No sé si muchos más, eso es mentira, ¿tá? Eu acho que não são muitos mais. Eu acho que quase todos os trinômios irredutíveis são dessa forma, tá? Tá? O sea, este conjunto tem maior peso, os que são dessa forma que os outros. Mas isso é uma coisa, uma estimativa que eu tenho feito com o computador e a maioria saem dessa forma. Não todos, mas a maioria. Tá? Sigue aberto. Quando eu vario o segundo coeficiente, que posso dizer? Não se sabe. Muito bem. E isso me dá, então, temos uma cota inferior para o número de trinômios irredutíveis de grado 2t, não? Temos uma cota inferior, não? Que seriam esses números aqui. Muito bem. Então, falo, não sabemos contar. É uma coisa difícil. E aí que, bom, como problema difícil mesmo, então a gente pensou, bom, então vamos a tentar seguir com trinômios, mas agora, em lugar de ter 2t e t, o que aconteceu? Eu coloco 3t e t. Tá? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? E de fato, então temos um resultado, que é este aqui. Se o radical de t não divide q cubo menos 1, então o número de trinômios irredutíveis dessa forma é zero, não tem nenhum. Tá? Não tem nenhum trinômio irredutível dessa forma. Se o radical de t divide q menos 1 sobre q cubo menos 1, então o número de trinômios desta forma, menos phi de t q cubo menos 2 sobre 3t
que, tá? Esta diferencia, ela está en modo, está limitada por 1/3 de omega de radical de t, omega o número de primos que divide radical de t. Tá? De fato, aqui eu podia ter pegado omega de t, que é a mesma coisa, não? Omega de t, q menos 1 vezes raiz de q. Tá? Então, temos uma estimativa para o número de trinômios. Já não é um resultado direto como o anterior, como falei, esse resultado anterior é um polorário do resultado de binômios, tá? O seguinte não é, o seguinte é um resultado mais difícil, tá? Se eu tenho trinômios dessa forma, vamos a ter uma estimativa, de fato eu não consigo nem calcular exatamente o valor, tá? Eu consigo estimar. Logo, isso quer dizer, como a gente sabe que o número de trinômios é maior que o número de trinômios desta forma, então isso significa que o número de trinômios de grado t, de fato aqui seria de grado 3t, está errado, de grado 3t sobre fq, estaria limitado por este número menos este, ¿no? Tudo bem? A gente escolhendo de forma boa t, eu posso ver que este é positivo, não? Tudo bem? Como a prova desta? A prova desta é uma coisa que no anterior a gente usou coisas do tipo contagem de pontos reticulares. Aqui a gente tem que fazer uma coisa totalmente diferente. Então, vamos ver que é o que a gente faz. Então, mais ou menos a ideia da prova é a seguinte, não? Então, se aquele polinômio é irredutível, esse x potência 3t mais axt mais b é irredutível, então este também é. Ele também tem que ser redutível, porque se ele fosse redutível, então o outro seria redutível, não? Como ele é irredutível, então existe um alfa, tá? Sobre a extensão de grado 3, fq com potência 3, de tal forma que alfa, alfa q e alfa q quadrado são raízes deste polinômio aqui, tá certo? Então, eu consigo decompor esse polinômio, não em fq, mas em uma extensão de grado 3, não? Logo, en esta extensão de grado 3, a gente vai ter o quê? Que esse polinômio este polinômio se vai poder escrever a x mais b, se vai poder escrever como x menos alfa potência q, e não vai caber a coisa. Vamos ver. Vezes x menos alfa q quadrado, tá? Isso é interessante, porque em corpos finitos, se você tem uma raiz, já conhece todas. As outras são conjugadas via o... Bom, a teoria de Galois diz que os conjugados são potências de L, potências de Q. ¿Qué acontece? Aquí a gente pode trocar x por x potência t e vamos a ter isto aqui embaixo, ¿no es cierto? Donde cada y é x potência t alfa potência q. E o que a gente vai ter então é que se esse polinômio x potência 3t mais ax potência t mais b é irredutível, então estes carinhas aqui vão ser polinômios irredutíveis sobre fq cubo. E o que a gente obteve foi um binômio. Só que um binômio, 3 binômios, de fato. Tá? 3 binômios, só que são 3 binômios lá na extensão, tá? De grado 3. E aí, então, se eu quero estimar o número de trinômios desta forma, que são irredutíveis, então a gente, o que precisa estimar é o número de alfas que estão na extensão de grado 3, que satisfazem duas condições. A primeira condição é que o x potência t menos x seja um binômio irredutível sobre fq cubo, este cubo aí embaixo, tá certo? Primeira coisa. E a segunda coisa é que, olha só, este polinômio não tem coeficiente de grado 2. Como não tem coeficiente de grado 2, isso significa que o traço de alfa tem que ser zero. Então, o traço de fq sobre, que se define como a soma dos conjugados, tem que ser zero. Então, já não temos uma condição, temos duas. Tá? A primeira condição é que o x potência t menos alfa é um polinômio irredutível sobre fq cubo. E esse alfa, adicionalmente, tem que cumprir que o traço tem que ser zero. Tá? Então, eu preciso contar
todos alfa que cumplen estas dos condiciones. Para contar ese número de alfa, entonces a gente va a precisar un poquillo de teoría de, un poquillo, más poquillo, ¿no? De teoría de caracteres, ¿no? Entonces, a gente va a usar ¿qué? Este fato, que si yo tengo alguna cosa que es igual a cero, eso sí, somente sí, cuando yo faço 1 sobre Q soma sobre todos y de Fq, do carácter aditivo canónico de Fq cubo sobre Fq, tá? De este número veces y, tá? Si esa cosa, si este cara es cero, esa soma me da 1, tá bom? De fato, yo tenía que ter escrito así, ¿no? Esto va a ser igual a dos casos. Si o trazo de ese cara es igual a 0, y va a ser 0 si o trazo de ese cariña, es diferente de 0, ¿tá? Então, esta función que está apareciendo aquí es una función indicadora, ¿no? Simplemente me está dando 0 o 1. 0 no caso que yo quiero contar, y 1 no caso que yo quiero contar, y 0 no caso que no quiero contar, ¿no? Está usando eso, a gente puede escribir una fórmula para un número de elementos alfa que cumplen las dos condiciones que a gente falou lá encima, ¿no? Que x potencia t menos alfa sería un binomio irreductible sobre f que cubo, que tem trazo igual a 0. Então, como fica a fórmula? Fica assim. Olha só. O número de alfa que tal que x potencia t menos alfa irreductible y trazo 0 va a ser dado por qué? Va a ser dado por, hola, a gente está sumando 1 cada vez que o trazo es 0. Y a gente está sumando sobre los L's que cumplen la condición, que son los L's menores que Q menos 1, y L tiene que ser primo relativo con T. ¿Tá bom? Entonces, si a gente hace esta soma, ¿tá bom? Vamos a tener una estimativa de número de... Si calcula exactamente, vamos a tener exactamente un número de trinomios que a gente quer. Mas eso en general es difícil tendo aquí carácter, ¿no? Mas a gente tem estimativas de somas de caracteres muy boas na literatura, y eso que a gente emplea aquí, en que expandir esta cosa y usar algunas estimativas conocidas para llegar al resultado que a gente tem ahí, ¿tá? Yo no voy a mostrar aquí porque realmente conta, ¿tá? Usar resultados clásicos de estimativa de soma de caracteres, ¿tá? Esas somas de Weil que llaman. Para todo lo que aparece es eso, ¿no? Una cosa que llama soma de Weil. Y pronto, ¿no? Entonces, esencialmente será mi palestra. Aquí están las referencias, ¿tá? Este primer artículo de 2019 trata sobre aquella forma de decompor f de x potencia t en factores irreductibles, ¿tá? Este segundo artículo es donde a gente estima un número de binomios, o sea, cuántos binomios a gente tiene con grado limitado en t, ¿tá? Este es un artículo que a gente está preparando ainda, ¿tá? Ya está bien adiantado, ¿no? Que es sobre esa existencia de trinomios irreductibles, que fue la última parte que yo falei, ¿tá? Tem um artigo mais velho que a gente fala qual é o formato dos fatores de x potência n quando o radical de n divide que menos 1, e aí o interessante aí é que todos os fatores irredutíveis deste aqui são binômios, tá? Então, só colocar essa condição a mais e todos vão sair binômios. E se todos são binômios, então você tem que ter essa condição também, tá? Então, não sim, somente sim. Tem outros, aqui neste livro, artigo de Cohen, ele faz polinomios irreductibles con algunos coeficientes prescritos, mas ahí al contrario, yo prescribo algunos coeficientes poquinhos, ¿no? Observe que la gente no está prescribiendo poquinho, está prescribiendo un monte iguales a 0, ¿no? Então, tem outra possibilidade, não? Por exemplo, prescrever o traço igual a 0, o resto livre. Isso é feito pelo Cohen, tá? Tem resultados desse tipo, tá? Este es o artículo de Spalitsky, donde les dan esa conta que yo falo que asintóticamente afín, que a gente puede encontrar aquellos resultados sobre puntos reticulares,
Aquí el libro clásico de Lini Niederer. Aquí también tenemos otro artículo esencialmente de puntos reticulares sobre tetraedros, también muy bom. Y algunos resultados que a gente usó sobre analítica de los números pueden ser encontrados en este libro que es muy bom, ¿no? Gerald Tenenbaum. Eu gosto muito desse livro. Acho que acabei, deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Não, acabei. Muito obrigado. Então, qualquer dúvida, pode me escrever aí. O e-mail da Laís também está aí, tá? Tá certo? Muito obrigado, tá, gente? Não sei se eu corri muito. Não, muito bom que sobra um tempo para a gente comentar um pouquinho, né? Muito bom a palestra, os resultados bem interessantes. Eu gostaria de abrir agora um momento para algum comentário, alguma pergunta, se alguém tiver interesse, pode estar se manifestando agora. Fale agora ou cale para sempre, não é? Exatamente. Não, fale para sempre, não tem um e-mail aí, podem escrever. Não tem problema, não. Tá? Eu gostaria de fazer, na verdade, um comentário, né? Porque eu orientei um aluno um tempo atrás sobre um problema relacionado à conjectura de Goldbach, mas não em Z, claro, né? Em anéis de polinômios. Anéis de polinômios. Isso. E aí tem um artigo interessante do Reyes, na década de 70, e ele provou que todo polinômio é a soma de 3 irredutíveis sobre o corpo finito. As técnicas assim não são triviais, não. Né? O artigo foi no Acta, publicado no Acta, e assim, ele usa muita questão de L, funções, aí aproxima muito daquelas coisas do teorema dos números primos, mas com aquelas ideias do método círculo, em corpo finito, né? As somas exponenciais e L funções, assim, bem pesado para ler. Até o meu coautor está presente aqui na palestra, o Anderson Araújo. A gente fez um trabalho sobre isso na extensão de Z. Então, você pega uma extensão quadrática, mas uma extensão quadrática complexa. A gente percebeu que a extensão quadrática real não dava para fazer as ideias. E aí a gente provou quantas possibilidades tinha de você escrever um polinômio como soma de 2 irredutíveis. Então, a gente fez uma estimativa. E aí, o fato da norma lá, você conseguir limitar e tal, que ajudou a você fazer a estimativa. O que você perde no caso real, que você pode ficar variando os números lá dentro e a norma ficar limitada, mas lá dentro você tem infinitas possibilidades. Já na complexa você consegue controlar isso. E o trabalho do Reis, ele faz isso também. Ele prova que qualquer polinômio é soma de 3 polinômios irredutíveis e depois ele estima quantos existem. Então, olhando esse trabalho seu, eu fiquei pensando assim, se você faz uma restrição, na verdade, de pegar um polinômio e pensar ele ser escrito como algum tipo de binômio ou trinômio. Então, é claro que você vai cair em questões particulares. Porque lá, quando você ia fazer, tinha uma questão de você ter que equilibrar o grau, e não sei o quê, com os 2 polinômios que você vai escrever. Além disso, você tinha que garantir que ele era irredutível. E aí você tinha que contar os redutíveis para descontar. Aí aparece essa parte que é pequena, que é um erro, e não sei o quê, mais ou menos dessa linha do que você fez. Então, assim, o que eu estava pensando se você pegar, primeiro, classificar o conjunto de polinômios que poderiam ser escritos como soma de uma lista de binômios ou trinômios. Aí é claro que vai atrelar o grau, né? Você tem o problema do grau, então já fica uma condição sobre o grau. E depois estimar essa quantidade, quantas possibilidades, que aí usando essas ferramentas suas, que você já faz essa contagem, você talvez poderia estimar esses resultados também relacionados à conjectura de Goldbach, para esse tipo de particularidade, né? De você colocar essa condição sobre os caras que vão aparecer ali do outro lado. Ele vai ser soma de 3 monômios irredutíveis, 3 binômios irredutíveis,
3 trinômios irredutíveis, algo desse tipo, assim. Não sei, assim, é só na verdade, uma observação, né? Não sei nem se dá para fazer esse tipo de coisa ou não. Porque, por ejemplo, soma de dos binomios, lo máximo me va a dar un trinomio, ¿no? Exatamente, Entonces, la sim. pregunta sería, ¿será que todo trinomio se puede escribir como soma de dos binomios irreductibles? Puede ser. Porque ya estoy limitando el número de coeficientes, ¿no? ¿O será que todo cuatrinomio se puede escribir como soma de tres binomios irreductibles? Não, talvez aí você distanciar mais, né? Pegar coisas maiores, né? Para poder escrever como os menores, né? Sei lá como é que chama lá um N nômio, sei lá, com 50, escrever como soma de menores. E aí é claro que você vai trocar o T ali, né? De lá você vai ter um T e aqui você vai ter um outro T para poder compensar o grau, né? Uhum. Umas coisas que dá para pensar. E a gente usou muito essa coisa na dissertação da aluna, usou muito essas coisas dos poliedros, de você estar trabalhando com esse simplex e fazer contagem dos pontos, dos reticulados. Então, usou muitas dessas ferramentas. Então, tá muito próximo, sabe, a coisa. Es que es bien interesante, a gente comienza, está estudiando uma coisa e de pronto tem que usar ferramentas de outra área. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla da matemática para... existe tal coisa aí, já deve existir uma ferramenta, não? Inclusive, o artigo que tem a estimativa, a melhor estimativa para, no caso inteiro, é exatamente um artigo do Bicas, que ele faz usando essa coisa dos volumes de poliedros e não sei o quê. E aí ele faz umas estimativas bem legais, que não foi a técnica que a gente usou, porque a gente não conseguiu estender isso para extensões quadráticas complexas de Z. Mas realmente a coisa mistura análise com geometria finita e não sei o quê, bem interessante. Parabéns pelo trabalho, Fábio. Tá certo, muito obrigado. Se tiver mais algum comentário, gente, alguma pergunta, por favor, vocês fiquem à vontade para se manifestar. Ok, então vamos agradecer o professor, né, pela palestra. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra para a Laís aí, porque vai ter agora a sessão